A próxima coisa que soube é que acordei em um edifício lindo. Estava de pé, admirando a beleza daquele lugar, que tinha detalhes em ouro e grandes arcos. Eu estava em um mezanino olhando para a sala abaixo e era absolutamente deslumbrante. As cores e o que se sentia ali são difíceis de descrever, porque não é algo que se sente na Terra. Você se sente em paz, quente e amado. Eu tenho 70 anos. Tive minha experiência de quase morte quando tinha 67. Moro nos arredores de Pensacola, na Flórida. Foi aqui que peguei Covid, em março de 2020. Fiquei tão doente que precisei ser hospitalizado e após 24 horas no hospital, fui direto para um ventilador mecânico. Após pouco mais de 24 horas no ventilador, atingi o limite do aparelho e entrei em insuficiência respiratória aguda. Após algumas horas lá, meus rins falharam e precisei fazer diálise. Em seguida, meu fígado aumentou de tamanho e começou a liberar coágulos sanguíneos pelo meu corpo. Basicamente, todos os meus principais órgãos foram afetados e em um ponto, os médicos disseram que eu tinha cerca de 3% de chance de sobreviver e que minha família deveria se preparar para minha provável morte. Foi durante esse período que tive minhas experiências de quase morte. Fiquei internado por 6 semanas, das quais 4 em coma, e foi durante esse tempo que tive essas experiências. Não sei em que ordem elas aconteceram, mas lembro que estava em um túnel negro. Eu não me movia muito rápido, mas estava me deslocando pelo túnel que era envolto por uma luz. A luz não penetrava no túnel para iluminá-lo, mas eu podia perceber que era muito brilhante do lado de fora. Sentia-me tão relaxado e em paz e sabia que estava morto. Lembro-me de dizer a mim mesmo: "Ok, você está morto, mas para onde estamos indo?" A próxima coisa que soube é que acordei em um edifício lindo. Estava de pé, admirando a beleza daquele lugar, que tinha detalhes em ouro e grandes arcos. Eu estava em um mezanino olhando para a sala abaixo e era absolutamente deslumbrante. As cores e o que se sentia ali são difíceis de descrever, porque não é algo que se sente na Terra. Você se sente em paz, quente e amado. Um homem se aproximou de mim. Ele se aproximou quase flutuando e eu comentei sobre a beleza do lugar. Perguntei o que era aquela sala e ele respondeu que era um dos lugares mais visitados, mas que eu não pertencia ali e precisava sair. Ele apontou para um conjunto de portas de carvalho magníficas, todas entalhadas à mão. Passei por elas e alguém estava comigo. Não sei quem era, mas sentia que havia alguém me guiando. Passamos por essas portas de carvalho e descemos um lance de degraus, entrando em uma cidade deslumbrante, uma cidade dourada absolutamente magnífica. Caminhei pela cidade até me perder, e lembro que fiquei muito assustado porque não sabia como voltar. Sentei-me no meio-fio, muito ansioso e com medo, chorando. Gritava por ajuda, mas ninguém respondia. De repente, olhei por cima do ombro e vi uma escadaria branca, linda, que subia até as nuvens, o mais alto que se podia ver. Pensei que se conseguisse chegar àquela escadaria, alguém talvez me encontrasse. Não sei até onde cheguei, mas de repente ouvi alguém gritar meu nome. "Ali está ele, peguem o Randy!" E então senti como se alguém me agarrasse pela nuca e me puxasse rapidamente para fora das escadas. Tudo ao meu redor ficou negro novamente e voltei ao meu mundo escuro e sedado. Minha consciência voltou e eu estava caminhando por um lindo caminho de terra. Ao lado desse caminho havia flores e árvores deslumbrantes. À distância, podia ver campos de grama e um riacho ou rio que corria por esses campos. Apreciando a beleza do lugar, mais uma vez percebi que estava morto. Disse a mim mesmo: "Você está morto, mas o que está acontecendo?" De repente, um garotinho apareceu do nada. Ele devia ter uns 10 anos, estava muito animado, gesticulando para que eu o seguisse. Ele me guiou por aquele caminho até entrarmos em outra sala, que também era linda. Ele me disse para esperar ali e que voltaria. Fui até uma das janelas e observei o rio que descrevi anteriormente, que passava por baixo do prédio. Não tenho ideia de quanto tempo fiquei lá, esperando, mas o garotinho voltou e disse: "Sinto muito, mas você tem que ir embora." Eu respondi: "Não, eu não quero ir. Sinto-me tão em paz, tão calmo e confortado, sinto-me tão amado." Ele insistiu: "Sinto muito, seu quarto não está pronto, você tem que ir." E com isso, voltei para meu mundo escuro e sedado.
A sensação que você tem é simplesmente indescritível. Eu sempre tive medo da morte, a ponto de ter ataques de pânico só de pensar nisso. Fui detetive de homicídios por 30 anos, investigando crimes, mas não conseguia falar sobre minha própria morte sem entrar em pânico. Então, sentir tanta calma e paz com o conhecimento de que eu tinha morrido era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Lembro-me de minha consciência despertando novamente. Parecia que eu estava no fim daquele túnel, mas saí em um vazio, uma escuridão profunda. Orbes de luz passavam por mim, e um desses orbes se aproximou e me disse telepaticamente que eu devia segui-lo. Ele me levou mais fundo nesse vazio. Minha sogra falecida apareceu, a luz aumentando gradualmente até que ela se tornou visível. Comecei a chamá-la. Ela olhou para mim brevemente enquanto eu gritava e chamava por ela, mas logo desviou o olhar sem me reconhecer. Meu guia disse que precisávamos continuar e seguir mais fundo no vazio. Enquanto nos movíamos, pude sentir, com uma percepção de 360 graus, que a luz dela estava diminuindo lentamente até desaparecer completamente. Continuamos nos movendo pelo vazio e então, à distância, uma luz começou a se acender novamente. Eu soube na mesma hora que eram minha mãe, meu pai e minha irmã falecida. Comecei a gritar: "Mãe, pai, Dina, sou eu, Randy, estou aqui." Eles estavam longe de mim, difícil de ver, mas tive a sensação de que olhavam para mim. No entanto, logo desviaram o olhar, não querendo que eu avançasse mais. Senti que havia algum tipo de barreira na minha frente, que se movia junto comigo enquanto avançávamos nesse vazio. Não acho que eles queriam que eu passasse. Meus filhos me disseram que era o véu da morte. Eles não queriam que eu atravessasse porque eu não era uma pessoa muito religiosa. Eu era cético, um descrente. Não tinha certeza se tudo isso realmente existia. Por alguma razão, um orbe de luz chamou minha atenção e se movia muito rapidamente. Esse orbe de luz veio até mim e parou bem na minha frente. A palavra veterano começou a se repetir várias vezes. Veterano, veterano, veterano. Estive na Força Aérea por 20 anos. Sou veterano. Ele disse: "Diga a Madison no salão que o avô dela está bem." E ele se moveu para uma varanda branca. Ele começou a fazer fitas vermelhas, brancas e azuis e bandeiras americanas. Pouco depois, meu guia me disse: "Você tem que partir, você tem que voltar." E então tudo ficou preto e eu estava de volta. Quando saí do coma, contei tudo isso para minha filha. Quando finalmente fui liberado do hospital, tive que aprender a andar novamente. Estava em uma cadeira de rodas. Depois de semanas sem cortar o cabelo, estava parecendo bem desleixado. Queria cortar, mas com a pandemia, não sabia como estavam funcionando as barbearias. Enquanto mexia na cômoda atrás de mim, sem saber exatamente o que procurava, encontrei um cartão de visitas de uma barbearia local. Eu já tinha ido lá algumas vezes, mas não era um cliente regular. Mostrei o cartão para minha esposa e pedi que ligasse para ver se estavam abertos. Voltei para o meu quarto e, alguns minutos depois, minha filha entrou. Começou a me questionar sobre onde consegui o cartão, há quanto tempo o tinha e onde o encontrei. Eu disse que não sabia, que estava mexendo na minha cômoda e ele estava lá. Ela disse: "Pai, acho que encontramos sua Madison." Eu perguntei o que ela queria dizer e ela me mostrou o cartão. Estava claramente impresso, como um cartão de visitas, com o nome Madison Logan. Eu nunca tinha visto esse cartão antes, mas pedi que marcassem um horário com Madison. Ela fez isso e me levou até lá. Chegamos ao salão e, depois de alguns minutos, uma jovem se aproximou e disse: "Oi, eu sou Madison. Você é o Randy?" Eu respondi que sim, e ela disse: "Ok, você é meu próximo cliente." Voltamos ao ponto em que estou sentado na cadeira dela, e ela está cortando meu cabelo. Eu disse: "Madison, posso te fazer algumas perguntas pessoais?" Ela respondeu que sim, claro. Perguntei se os avós dela ainda estavam vivos e ela disse que não. Contou que o avô com quem era mais próxima tinha falecido há menos de um ano. Disse que ele era o avô com quem ela tinha mais afinidade. Perguntei se ele era veterano e ela confirmou. Sim, ele serviu no exército. Então senti que estava falando com a pessoa certa e disse: "Madison, acho que seu avô veio até mim. Acho que seu avô tem uma mensagem para você." E repeti:
Diga a Madison no salão que o avô dela está bem. Após nos recompormos, todos chorando, perguntei a Madison: seu avô mencionou uma varanda branca. Isso significa algo para você? Ela respondeu: essa era a casa dele em Iowa. Ele adorava sentar na varanda branca, conversar com as pessoas que passavam. Então, contei que ele estava fazendo bandeiras e fitas vermelhas, brancas e azuis, e perguntei se isso tinha algum significado. Ela disse: ele era membro da Legião Americana em Iowa. Todo dia dos veteranos, minha família ia à Legião Americana para fazer fitas e bandeiras para os túmulos dos veteranos. Isso não apenas validou a experiência para mim, mas também confirmou que eu tinha encontrado a Madison certa. Eu nunca conheci esse homem, não sabia quem ele era nem onde morava. O nome dele era John. John não apenas me deu informações sobre como encontrar Madison, apresentando-me aquele cartão, mas também me forneceu detalhes que apenas a família conhecia. Deus quer que amemos uns aos outros, e foi isso que trouxe de volta. Pessoalmente, mudei muito. Minha família e amigos dizem o quanto mudei como pessoa. Estou mais aberto, mais carinhoso. Antes eu acreditava na ciência e precisava de evidências para provar meus casos no tribunal. Agora sou mais tranquilo, calmo, mais receptivo e amoroso. A Covid salvou minha vida porque eu era cético. Não acreditava em vida após a morte, como muitas pessoas. Mas aprendi que há algo além desta vida. Experimentei isso, e Deus, seja qual for a forma que Ele tenha para você, permitiu que eu visse e experimentasse isso. Ele me deu as evidências que eu precisava para me convencer de que Ele existe.